Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 4. Capítulo 37. Depois de dar uma lição em Aqua, Tomoya finalmente decidiu pendurar a placa oferecendo refeições gratuitas para acólitos da religião Axis, de volta na porta da frente. No Pirata Somofis, ele viu a viabilidade dessa abordagem. Normalmente, a grande maioria dos piratas são pessoas astutas motivadas apenas pelo lucro. A atração de uma refeição grátis pode estimular ainda mais sua ganância inerente, aumentando a probabilidade de eles tentarem jantar e sair correndo. Dessa forma, Tomoya poderia colher mais recompensas. Além disso, considerando que o poder de Aqua está relacionado à fé, embora o efeito seja mínimo, ele também serve como um meio de promover a religião Axis. Pelo menos entre os comerciantes e turistas que vêm jantar, sempre há alguns com um parafuso solto, certo? Ao coletar as recompensas dos piratas e ao mesmo tempo aumentar os poderes de Aqua, Tomoya viu isso como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Será que Aqua considerou um plano tão abrangente ao fazer a placa? Sentado na recepção, Tomoya de repente teve uma ilusão e olhou para Aqua, que tinha vários galos na cabeça. Devido à liberação de uma grande quantidade de água que deixou as mesas e cadeiras desarrumadas, ela agora estava assumindo a responsabilidade por suas ações, colocando as mesas e cadeiras de volta no lugar. Que bando de canalhas que morreriam 100 vezes sem arrependimento, ousando se passar por seguidores da religião Axis para roubar comida e bebida. Com um mar tão vasto, definitivamente há um número enorme de devotos da deusa da água, e pensar que encontramos falsificações só de sair. Quanto mais Aqua pensava nisso, mais irritada ela ficava, especialmente porque o inconsciente Somofis estava bem ao lado dela, o que a fazia chutá-lo repetidamente. Observando Aqua com um espírito vingativo tão forte, Tomoya colocou a mão no rosto, envergonhado pelo pensamento irrealista que havia passado pela sua cabeça antes. Essa é realmente sem esperança. Nos 3 dias seguintes, o sonho sem fim continuou sua jornada conforme planejado. Durante esse tempo, Tomoya e Aqua receberam calorosamente um total de 5 grupos piratas. Com a placa refeições grátis para cultistas como Isca, os piratas, acostumados a saquear e pilhar, todos caíram na armadilha, sem exceção, permitindo que Tomoya enchesse seus cofres. Entre os 5 grupos piratas, 3 capitães eram criminosos procurados. Seus pontos fortes não eram significativos, semelhantes aos de Somofis, com recompensas em torno de 2 milhões cada. Os 2 grupos piratas restantes, sem nenhuma recompensa, pagaram voluntariamente por suas refeições, totalizando quase 1 milhão de belis. Inicialmente, Tomoya estava relutante em aceitar quantias tão desproporcionais em comparação aos preços das refeições, mas dado o entusiasmo dos piratas, que alegavam nunca terem comido uma comida tão deliciosa antes e insistiam em dar mais como gorjeta, ele não teve escolha a não ser aceitar entre lágrimas. Ao mesmo tempo, ele mandou Aqua guardar a pistola de pederneira apontada para suas cabeças. Notavelmente, além de recompensas e belis, Tomoya e Aqua também apreenderam vários tesouros de ouro e prata, armas de fogo, um mapa do tesouro amarelado do Mar do Leste e cerca de 1 dúzia de civis que foram levados à força para serem vendidos como escravos. Em apenas 3 dias, o patrimônio total da Tomoya ultrapassou 20 milhões de belis. Isso fez com que ele, que havia trabalhado duro durante 1 ano para economizar 1 milhão, não pudesse deixar de se emocionar. Ganhar dinheiro no mar é realmente incrivelmente fácil. Essa colheita superou em muito as expectativas iniciais de Tomoya. Ele subestimou o caos e a brutalidade do início e meados da grande era dos piratas. Sem mencionar aqueles que estão no topo do mundo, só o número de piratas lá embaixo já é impressionante. Os 10 milhões de belis necessários para o Poço dos Desejos foram atingidos. Em circunstâncias normais, eles só precisariam ir em segurança para as Ilhas Órgãos, onde os piratas Bug estão ativos. No entanto, esses encontros com piratas, embora lucrativos, também traziam problemas significativos. Ou seja, o sonho sem fim agora tinham muitas pessoas a bordo, e era difícil para apenas Tomoya e Aqua gerenciarem. Se encontrassem mais piratas em busca de refeições, a situação poderia se tornar bem complicada. Além disso, a distribuição de alimentos se tornou um problema inevitável. No porão de armazenamento do sonho sem fim, onde itens diversos eram guardados. Falando nisso, Tomoya, para reivindicar a recompensa, só as cabeças bastariam, certo? Porque ainda os mantemos vivos. Aqua relutantemente colocou as sobras em sua mão, olhando com desdém para Somofis e os outros capitães piratas amarrados. Cerca de 1 dúzia de escravos que eles resgataram, a maioria mulheres bonitas e crianças fofas. Ajoelharam-se e se juntaram sinceramente à religião Axis depois de descobrirem que foram salvos pela deusa Aqua, vendo-a como uma deusa, que lhes trouxe luz das profundezas do inferno. Comparados aos moradores da Vila Fuxia, que acreditavam por bondade e piedade, essas pessoas que passaram pelo inferno realmente consideravam Aqua como sua salvadora. Pensando nesses novos seguidores devotos que, apesar de seus corpos fracos e cansados, insistiam em ajudar a limpar o restaurante. O desdém de Aqua pelos piratas à sua frente cresceu. Ela não se importava com a vida trágica das pessoas comuns, mas aqueles que realmente acreditavam nela eram muito importantes para ela. Ao ouvir palavras tão brutais da garota delicada e fofa na frente deles, os capitães piratas amordaçados ficaram aterrorizados, se debatendo e fazendo barulhos abafados. Então você vê, Aqua, seu pensamento ainda é muito conservador. Tomoya olhou calmamente para os capitães piratas e disse lentamente, suas vidas de piratas foram interrompidas, e eles certamente guardam um grande ressentimento, buscando desesperadamente uma oportunidade de vingança. Irmão mais velho, não ousaríamos nos vingar de você. Os piratas balançaram a cabeça freneticamente, perdendo toda a arrogância anterior. Se tivessem a chance de recomeçar, eles juravam que sempre pagariam prontamente após as refeições, mesmo que isso significasse a morte.
Não pague adiantado assim que entrar no restaurante. Tomoya, você é realmente bobo, é exatamente por isso que devemos lidar com eles. Aqua piscou seus olhos azuis, olhando para Tomoya com desdém. Alguém como você, de onde tira a confiança para chamar os outros de bobos? Se eles não voltarem para se vingar mais tarde, onde teríamos a chance de coletar suas recompensas novamente? Ser chamado de bobo por Aqua parecia um insulto a Tomoya. Entendo. Aqua teve uma epifania e soltou uma risada sinistra. Os capitães piratas encurralados ouviram tudo claramente, percebendo que estavam sendo vistos como plantações comerciais a serem colhidas. Os pensamentos deste homem eram ainda mais aterrorizantes que os da garota de cabelo azul. Por um momento eles não tinham certeza de quem eram os piratas e quem eram os respeitáveis donos de restaurantes no mar. Na verdade, essa foi apenas uma das razões pelas quais Tomoya os poupou. Assim que fossem libertados ou escapassem da custódia naval, Tomoya estimou que já estaria se aventurando na Grand Line, tornando o outro encontro altamente improvável. O principal motivo foi que o sonho sem fim continha os sonhos puros de navegação de 3 carpinteiros. Neste navio, era melhor evitar derramamento de sangue se possível. Capítulo 38. Depois que os capitães piratas, movidos por um forte desejo de sobrevivência, terminaram sua refeição, Tomoya os amordaçou novamente e saiu do depósito com Aqua. Considerando a situação atual no navio, após examinar cuidadosamente a carta marítima do Mar do Leste, ele mudou decisivamente o curso, decidindo seguir para uma ilha próxima para deixar os civis. Porque a cidade insular mais próxima da localização deles era Shelstov, que também é onde fica a divisão 153 da Marinha. Lá, eles poderiam coletar recompensas para os capitães piratas e também reabastecer o navio, matando 3 coelhos com uma cajadada só. Quem será que está no comando da filial 153 neste momento? Tomoya estava bastante curioso. Na história original, Mão de Machado, Morgan se tornou capitão do ramo 153 por volta do ano 1507 do calendário do Círculo Marítimo, o que ainda está a 6 ou 7 anos de distância. E Zoro, que será amarrado à cruz na praça da cidade para sofrer sob o sol, ainda está na Vila Shimotsuki lutando com Kuina. Hoje a brisa do mar estava particularmente forte e com o Aqua controlando uma pequena área de água do mar para acelerar. O sonho sem fim chegou rapidamente ao porto de Shelstov em pouco mais de 2 horas. Depois de pagar uma taxa de atracação de 100 mil belis ao gerente do porto, Tomoya, Aqua e os cultistas de aparência ansiosa entraram nesta cidade próspera onde Luffy e Zoro se conheceram. Os 5 piratas procurados foram deixados inconscientes e carregados sobre seus ombros, um peso que agora não representava mais problema para ele. Tomoya, aquela torre listrada de verde ali na frente deve ser o local de troca de dinheiro, certo? Aqua avistou a torre alta no centro da cidade. Isso não é uma troca. É a divisão 153 da Marinha do Mar do Leste. Tomoya corrigiu a suposição de Aqua. Na opinião dela, as recompensas eram semelhantes às missões no mundo do aventureiro, onde você troca uma missão por dinheiro. E o lugar para trocar dinheiro no mundo dos aventureiros seria naturalmente a Guilda dos Aventureiros. É tudo a mesma coisa. Aqua parecia bastante satisfeita com os olhos brilhando de expectativa. Depois de receber a recompensa, vamos tomar umas bebidas para comemorar. Falando em bebidas, Aqua, acabei de lembrar, não está faltando uma dúzia de garrafas de vinho tinto na nossa adega? Perguntou Tomoya com um tom sério. Tem? Talvez um ladrão tenha entrado? O olhar esperançoso de Aqua subitamente se desviou. Pensei que você tivesse bebido. Já que podem ser ladrões, é melhor comprarmos um cadeado para eles, sugeriu Tomoya, fingindo seriedade. Não, fui eu quem os bebeu. Aqua rapidamente se decidiu, admitindo isso sem rodeios. Então definitivamente precisamos de uma fechadura. Tomoya não estava cedendo aos seus maus hábitos. Não, Tomoya-sama. Esse é o elixir da minha vida, meu conforto espiritual depois de um dia de trabalho duro. Aqua desabou. Se não fosse pelos devotos seguidores atrás dela, que precisavam manter a dignidade de uma deusa, ela teria se agarrado às pernas de Tomoya, chorando e fazendo barulho. Tomoya, tendo negociado com sucesso, não respondeu e caminhou em direção ao centro de Shelstov, com Aqua seguindo rapidamente, implorando para que ele não trancasse a adega. Cerca de uma dúzia de fiéis civis observaram o lado de Aqua, muito diferente de sua imagem divina, até que Tomoya e ela se distanciaram. Só então se livraram da ilusão em seus corações e a seguiram apressadamente. No final da rua, através de uma espaçosa praça de treinamento da Marinha, eles chegaram à seção 153 da Marinha. A entrada estava cheia de homens musculosos e de aparência feroz, caçadores de recompensas que viviam na área. Tomoya, carregando os piratas, passou por eles, sentindo suas emoções sendo despertadas instantaneamente com a ajuda do Haki de observação. Ganância, inveja, indiferença, agitação. Esses caçadores de recompensa certamente têm uma forte aura de hostilidade. Tomoya apenas suspirou internamente e recolheu seu Haki. Esta era a entrada para a filial da Marinha. Mesmo sabendo que ele estava carregando recompensas, eles não ousaram fazer um grande movimento. Ele não tinha medo se isso acontecesse. Aqua, você e eles esperem aqui. Tomoya se virou para instruir Aqua, preocupado que ela pudesse causar uma cena durante a troca de recompensas. Sem problemas, vá em frente, Aqua concordou prontamente. Depois de muita persuasão, Tomoya finalmente concordou em não trancar a adega, então ela ficou de bom humor. Tomoya entrou no ramo sem mais delongas, carregando os capitães piratas. Imediatamente após entrar, um fuzileiro naval se aproximou para perguntar se ele estava ali para trocar recompensas.
Ao ver Tomoya concordar, o fuzileiro naval se ofereceu entusiasticamente para ajudar, dizendo que levaria apenas alguns minutos. A qualidade do serviço era louvável, se ao menos sua mão não tivesse feito um gesto de contagem de dinheiro. O processo de troca de recompensas foi inesperadamente simples. Tomoya achou tudo muito real, mas não se preocupou muito, entregando alguns bilhetes de Belize. Obrigado, senhor fuzileiro naval. O jovem fuzileiro naval se animou. Claro, claro. Então, ele pegou Somofis e os outros de Tomoya e os arrastou para um balcão especial para processamento de recompensas. Tomoya olhou para a Aqua do lado de fora da porta, certificando-se de que ela não estava causando problemas. Então sentou-se no saguão da filial para esperar o acordo da recompensa. De repente, a conversa de dois jovens fuzileiros navais próximos chamou sua atenção. A tripulação dos piratas do Gato Preto atacou uma vila bem perto daqui, o coronel Morse já levou pessoas para lá. Podemos pegar todos eles dessa vez. Recentemente, o capitão deles, Kuro das 1000 Armadilhas, teve sua recompensa aumentada para 14 milhões de Belize. Espero que o coronel Morse consiga capturá-los desta vez. Os piratas do Gato Preto, Kuro? Tomoya ponderou. Quando ele assistiu One Piece pela primeira vez, esse cara espreitando na cidade natal de Usopp planejando tomar a fortuna de Kaia deixou uma impressão significativa nele. Principalmente aquele gesto clássico de empurrar os copos para cima com a palma da mão, exalando uma aura vilã com um toque de bandido de terno. Ele não esperava que a recompensa de Kuro fosse tão alta naquele momento. Como a nova recompensa de Kuro havia sido emitida recentemente, o livro de recompensas de Tomoya não foi atualizado. No chamado Mar Mais Fraco, o Mar do Leste, uma recompensa acima de 10 milhões era considerada uma pirataria significativa. Senhor, sua recompensa foi trocada com sucesso, totalizando 10,3 milhões de barris após as taxas. Obrigado pelo seu apoio e contribuição ao nosso trabalho na Marinha. O fuzileiro naval que ajudou na troca reapareceu, interrompendo os pensamentos de Tomoya. Pegando a grande quantia de dinheiro que lhe foi entregue, Tomoya agradeceu ao fuzileiro naval após uma contagem rápida para garantir que estava correta. A propósito, encontramos vários civis capturados por piratas enquanto navegávamos. Você poderia ajudar a mandá-los de volta para a aldeia deles? Depois que suas identidades forem verificadas, não deverá haver problema. Capítulo 39. Na Vila Fúcsia, no topo do Monte Corvo, no esconderijo da bandida Dadan. O que você disse? Aquele idiota do Tomoya fugiu com a loja dele? Ace socou o chão com raiva, sua jovem alma instantaneamente preenchida com o engano e a imundície do mundo adulto. O que houve? Embora Tomoya ocasionalmente bata nas pessoas e sirva carne bovina cozida durante a noite aos clientes, ele é uma boa pessoa que cozinha comidas deliciosas. Luffy, sentado em frente a ele, estava completamente confuso. No dia seguinte à partida de Tomoya e Aqua, os piratas do Ruivo deixaram a Vila Fúcsia, e Shanks passou o chapéu de palha, simbolizando seu legado para Luffy. Coincidentemente, é assim que os piratas do Ruivo partiram. O herói da Marinha Garp voltou para casa para férias. Dadas as diferentes posições, ele evitou deliberadamente encontrar Shanks, um pirata. Ao saber do incidente na taverna, Garp levou Luffy, que estava proclamando em alto e bom som seu desejo de se tornar o rei dos piratas, para Dadan. Não está claro o que o velho estava pensando ao confiar seu neto, que desejava se tornar um pirata, aos cuidados de bandidos. Talvez tenha sido por causa da confiança em Dadan, ou porque Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, ou talvez tenha sido apenas uma decisão impulsiva. Assim, Luffy, enviado para Dadan, conseguiu iniciar uma conversa com o distante e frio Ace sobre o tópico comum de Tomoya. Um vigarista como esse, como poderia ser uma boa pessoa? Naquele momento, o vínculo entre Ace e Luffy não era particularmente forte. Ace apenas achava que esse simplório era muito ingênuo, enganado sem nem perceber. O pequeno Luffy, coçando o nariz, não conseguia entender por que o garoto um pouco mais velho à sua frente estava tão bravo. No dia em que eu partir para o mar e me tornar um pirata, é melhor que ele não me deixe pegá-lo. Ace cerrou o punho, jurando se lembrar daquele homem sinistro. Você também quer ser pirata? Eu também. Quero me tornar o rei dos piratas. Ao ouvir sobre piratas, os olhos de Luffy imediatamente brilharam. O rei dos piratas foram palavras que só colocaram mais lenha na fogueira de Ace naquele momento. Olhando para o ingênuo e infantil Luffy, ele se levantou e caminhou em direção às florestas profundas e cheias de animais da montanha. Não me siga mais, somos de dois mundos diferentes. Luffy, alheio à impaciência de Ace, o seguiu apressadamente. Em breve, eles vivenciariam um momento com Sabó e jurariam irmandade em meio a taças de saquê. Enquanto isso, no Mar do Leste, a bordo do Sonho Sem Fim, Tomoya, que tomava chá distraidamente na recepção, endireitou-se de repente, assustado. Ele finalmente se lembrou da estranha sensação de esquecer algo ao zarpar da Vila Fúcsia. Entretido discutindo sobre aqui com os piratas do Ruivo, lidando com os constantes problemas de Aqua e se preparando para a viagem, ele tinha se esquecido completamente disso. Bem, dada a maturidade de Ace e Sabó, eles certamente entenderão. Tomoya suspirou levemente. Não havia necessidade de fazer uma viagem especial de volta agora, eles eventualmente partiriam para o mar, e ele poderia compensá-los então. Tomoya, venha rápido, finalmente peguei um peixe. O som de passos na escada veio quando Aqua, que estava pescando no segundo convés a maior parte do dia, correu até lá. Ela acenou com o peixe marinho que batia as asas em sua mão, seus olhos azuis brilhando de orgulho. Veja, não há nada que eu não possa fazer se eu me dedicar. Tomoya olhou para o peixe cego e respondeu sem entusiasmo. Impressionante, verdadeiramente digno de Aqua-sama. Droga, que olhar de desdém é esse? Peguei um peixe marinho. Aqua enfatizou em voz alta. Então, eu disse que você se saiu bem, não é? Tomoya ignorou a ênfase dela e voltou-se para o jornal sobre a Grand Line. Apesar de estar no Mar do Leste, com um pouco de dinheiro extra, era fácil conseguir jornais de outras regiões.
O capitão pirata Homem-Peixe, que incitou uma revolta de escravos em Mary Geoise, a atroz pirata Fisher Tiger, finalmente encontrou justiça e morreu ontem. A famosa atriz de teatro Victoria Sindri morreu após cair do palco durante uma apresentação, sem poder ser reanimada. Tiger, um homem verdadeiro que libertou inúmeros escravos, é rotulado como um pirata cruel nas notícias, típico do governo mundial sob os dragões celestiais. Tomoya não pôde deixar de criticar internamente as ações dos dragões celestiais. O atual Notícias Cole Morgans aparentemente ainda não havia tomado uma posição firme contra os 5 anciões. Como publicar uma foto de Nika Luffy sem a aprovação deles? Com a morte de Tiger naquele momento, Jinbei logo aceitaria o convite do governo mundial para se tornar um dos 7 Shichibukais. E o Homem-Peixe aprisionado Arlong seria libertado, levando os piratas Arlong a dominar a Vila Kokoyazi no Mar do Leste. Quanto a Victoria Sindri, se ele se lembra bem, ela era a linda atriz transformada em zumbi por Moria, certo? Parece que o Thriller Bark, escondido no Triângulo Florian da Grand Line, foi estabelecido há pouco tempo. Essas foram 2 informações valiosas que valem a pena utilizar no futuro. Tomoya anotou isso em sua mente, largando o jornal enquanto Aqua continuava a se gabar de sua captura. Certo, Aqua, já que você pegou, vamos comer peixe com repolho azedo no jantar. Como poderíamos? Quero mantê-lo no aquário, talvez no ano que vem tenhamos alevinos para comer. Esse peixe é cego, e você está torcendo para que ele se reproduza? Além disso, se você quer comer peixe, pesque um. Não é como se levasse o dia todo para pegar um, com o que você está se preocupando. Idiota. Você está de brincadeira, né? Espera aí, vou pegar outro agora mesmo para te mostrar. A monótona viagem marítima transcorreu com treinamento em 2 tipos de Haki e as constantes discussões de Aqua. Estranhamente, depois que Tomoya trocou recompensas na filial da Marinha, o número de piratas que vinham para refeições diminuiu significativamente. A única tripulação pirata que apareceu pagou a conta de forma muito organizada, sem nenhuma determinação ou orgulho pirata. Isso deixou Tomoya um pouco decepcionado. Entretanto, com mais de 20 milhões em ativos satisfazendo as condições e necessidades diárias do Poço dos Desejos, ele não se importava muito. 2 dias depois, o vasto oceano finalmente revelou a silhueta de uma ilha. Haviam chegado à área onde os piratas Bug estavam ativos, as Ilhas Órgãos. Capítulo 40. Desculpe, mas Cidade Laranja não está recebendo estrangeiros no momento. Por favor, encontrem outra cidade para atracar. No porto de Cidade Laranja, nas Ilhas Órgãos, um homem idoso com um bigode fumanchu e outro com cabelos brancos, sentado no cais. Dirigiu-se a Tomoya e Aqua quando estavam prestes a ancorar. Ele foi o prefeito que fundou Cidade Laranja, Buodwe. Desculpe, senhor, mas estamos com poucos suprimentos e queríamos comprar comida na cidade. Fique tranquilo, pagaremos as taxas de atracação. Tomoya estava na proa do sonho sem fim, perto da estátua da deusa Aqua, explicando suas intenções ao velho na praia. Ao ouvir a disposição deles em pagar, o rosto enrugado do prefeito Buodwe permaneceu inexpressivo. Reconhecendo o navio como um restaurante marítimo, sua posição permaneceu firme. Eu disse que não estamos recebendo estrangeiros. Se precisarem de suprimentos, há outra cidade a 100 milhas náuticas à frente. Por favor, vá embora e não perturbe nossa paz. Ao ver o temperamento do velho, apesar da idade, Aqua imediatamente se irritou. Ei, o que há com esse velho rabugento? Viemos aqui para gastar dinheiro na cidade deles, e é essa a atitude que recebemos? Se te mandarem sumir, você não entende a linguagem humana. Buodwe levantou a voz, sua raiva não disfarçada. Os lábios de Aqua se contraíram e ela se virou para Tomoya. Tomoya, eu quero refrescar esse cara com um pouco de água. O que você acha? Tomoya permaneceu em silêncio, gesticulando para que Aqua se acalmasse. Algo estava errado. O prefeito original de Cidade Laranja era conhecido por ser corajoso o suficiente para desafiar os piratas Bug e proteger seus cidadãos. Não tão irritável e rígido. De fato, no momento seguinte, 2 piratas portando espadas saíram de trás de Buodwe e confirmaram sua suspeita. Ei, que diabos você está tentando fazer? Se eles querem atracar, deixa atracar. O que você tem a ver com isso, velho? Volte a ser prefeito se está tão entediado. Atrapalhe nossos negócios de novo, e o Capitão Bog pode explodir sua casa em pedacinhos. Os piratas encararam Buodwe antes de seguirem direto para os sonhos eternos. Suspiro. Os olhos de Buodwe, escondidos atrás dos óculos, escureceram enquanto ele suspirava pesadamente. Vocês 2 estão apenas administrando um restaurante. Por que não conseguem simplesmente ouvir? Ei, vocês 2, saiam do navio. Nosso navio está bem aqui perto, e eu aconselho você a não fazer algo tão estúpido quanto tentar fugir. Os 2 piratas subordinados sacaram suas espadas, ameaçando Tomoya e Aqua em voz alta. Interessante. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Tomoya. Aqua, que demorou a entender, levou cerca de 10 segundos para entender a real intenção de Buodwe. O velho estava realmente tentando ajudar? Enquanto ela pensava, Tomoya já havia descido dos sonhos eternos para confrontar os piratas. Estou aqui embaixo, e agora? Tem mais alguém no navio? Saiam todos. Precisamos verificar se há itens perigosos no navio de vocês. Os piratas ferozes se adiantaram para abordar e inspecionar o navio pessoalmente, fosse em busca de itens perigosos ou para saquear objetos de valor, só eles sabiam. Mas como eles achavam que podiam agir como quisessem, um antebraço bloqueou seu caminho. No meu navio, sem minha permissão, ninguém embarca. O olhar de Tomoya era calmo e firme. Ah? Uma pergunta difícil? Então vamos cortar esse seu braço problemático primeiro. Claramente não sendo do tipo vegetariano, um dos piratas brandiu sua longa espada em direção ao braço de Tomoya com um olhar cruel. Estrondo. O som áspero de metal se chocando ecoou.
O pirata retraiu a espada, olhando estupefato para a lâmina entalhada. Até mesmo o Iguma, por mais lixo que fosse, carregava uma fachada de recompensa de 8 milhões. E seu ataque com força total só conseguiu deixar um pequeno arranhão no peito de Tomoya. Sem mencionar que Tomoya havia dominado completamente o uso do Haki de armamento em nível iniciante. Mesmo em seu nível mais baixo, combinado com sua defesa física, como o ataque desses capangas um pouco mais fortes que a média poderia ser eficaz. Você, o comportamento arrogante dos piratas desapareceu no local, encarando Tomoya como se ele fosse um monstro. Este jovem? Buodo ficou igualmente chocado. Baque. No meio do choque, 2 socos fortes os atingiram, fazendo os piratas recuarem vários passos. Você mencionou o Capitão Bug agora mesmo? Estou procurando por ele. Tomoya apontou despreocupadamente para a Aqua, que a seguia, e acrescentou. O temperamento dela é 100 vezes pior que o meu. Mostre o caminho com delicadeza, a menos que você queira ser picado e jogado aos peixes. Ao ouvir isso, os 2 piratas atordoados tremeram de medo, seus olhos se encheram de terror enquanto olhavam para a adorável Aqua. Por aqui, por favor. Percebendo que estavam em menor número, eles prontamente lideraram o caminho, e sua subserviência chocou o prefeito Buodo novamente. Cuidado, esses 2 são membros dos piratas Bug, cada um com uma recompensa de 10 milhões de belis. Ele avisou apressadamente. Velho, sua atitude é exatamente do agrado da Lady Aqua. Aqua sorriu e acenou para Buodo, estreitando os olhos sedutoramente. Que tal? Quer se juntar à religião Axis e adorar a grande e nobre deusa da água, Lady Aqua? Religião Axis, deusa da água? Buodo ficou confuso. Ele morava no Mar do Leste há tanto tempo sem ouvir tais termos. Uma nova religião se tornando popular? Se incluísse belezas como a que estava diante dele, ele poderia considerar aprender mais. Não. Os piratas Bug são numerosos, armados com armas e canhões. Por favor, tenham muito cuidado. Ele finalmente se lembrou do assunto em questão. Ouvindo o aviso ansioso do velho, Tomoya acenou com desdém. Não se preocupe, aquele palhaço não passa de um bobo da corte. Sob o olhar preocupado do prefeito Buodo, Tomoya e Aqua saíram às ruas de Cidade Laranja. A tolos arrogantes. Espero que não se molhem quando virem o quão assustador o Capitão Bug realmente é. Os 2 piratas aparentemente dóceis secretamente previram o pânico iminente de Tomoya e Aqua. Pensando assim, eles não conseguiram evitar rir baixinho. Baque. Então suas testas frágeis receberam mais 2 pancadas generosas. Não me olhe assim. Eu gostei bastante do que aconteceu agora, lembra? Antes que os piratas pudessem responder, tum. Mais 2 tiros. Sério, Tomoya, essa sensação de soco é realmente ótima. Me lembra dos dias em que eu lutava contra cães escorbutos no Reino Divino. Aqua balançou os punhos com entusiasmo. Os 2 piratas, acostumados a se impor, nunca haviam enfrentado tamanha humilhação. Deram um passo à frente, mais sérios desta vez, e liderou o caminho com ainda mais seriedade. Dessa forma, sob sua orientação, Tomoya e Aqua chegaram à fortaleza do Capitão Bug. Capítulo 41. Em Cidade Laranja, nas Ilhas Órgãos, havia um prédio de tijolos com pequenas bandeiras penduradas na entrada. O espaçoso salão estava lotado de pessoas, piratas vestidos com trajes de circo participando de suas atividades diárias de entretenimento, criando uma atmosfera animada. Na plataforma de observação do segundo andar, vários oficiais dos piratas Bug bebiam tranquilamente. O dono de um restaurante marítimo derrubou vários piratas procurados? E a bela garçonete do navio pode ser usuária de Akuma no Mi? Quem perguntou com maquiagem de palhaço e um grande nariz vermelho era ninguém menos que Bug, o palhaço. Um antigo aprendiz no navio do rei pirata Roger e futuro imperador do mar. Sim, acabei de saber. Eles ganharam fama entre os caçadores de piratas do Mar do Leste, informou o malabarista Kabaji Bug, sentado em um monociclo, discutindo sonhos eternos. Tomoya e Aqua tinham acabado de chegar em Cidade Laranja, e os piratas Bug já estavam cientes de suas informações básicas, exibindo sua louvável rede de inteligência. Caçadores de piratas disfarçados de restaurante? Perguntou Bug, observando a performance acrobática abaixo. Não exatamente. Eles não vão interferir desde que a refeição esteja paga. Empresários íntegros, hein? Parece interessante. Gostaria de ver que tipo de homem ele é se tiver a oportunidade. Bang. Assim que Bug terminou de falar, as portas principais da sede foram abertas à força. Os barulhentos piratas Bug imediatamente se aquietaram, olhando a entrada com hostilidade. Capitão Bug, um cara que administra um restaurante de frutos do mar quer te ver. Fomos espancados feio. Vocês têm que nos defender. 2 piratas machucados e inchados entraram correndo e contaram em lágrimas sua aprovação para Bug na plataforma de observação. Ao retornarem ao seu território, eles recuperaram um pouco de coragem e não mais o comportamento medroso e dócil de antes. Ah? Bug perguntou, olhando para as 2 figuras que entravam calmamente no salão. Se não me engano, você deve ser Bug, o palhaço, líder dos piratas Bug? Tomoya, cercado por piratas ameaçadores prontos para a luta, foi envolto em um leve brilho azul, tendo pedido a Aqua para abençoá-lo com melhorias de atributos em antecipação a um possível conflito. Aqua também estava em alerta máximo, pronta para desencadear uma inundação se algo desse errado, conforme as instruções de Tomoya, embora naquele momento, a visão do nariz vermelho brilhante de Bug parecesse diverti-la um pouco. Sou eu mesmo. Bug se levantou e se aproximou da borda da plataforma de observação, encarando Tomoya com a surpresa brilhando em seus olhos.
O que o senhor Tomoya tem a ver comigo? Se quer um autógrafo, é melhor se apressar. Meu tempo é precioso. Reconhecendo-os como a dupla do restaurante do mar, e relacionando isso com as informações sobre o rapaz e a garota de cabelo azul, Bug rapidamente os identificou. Você me conhece? Tomoya ficou um pouco surpreso. O dono de um restaurante marítimo que capturou 5 capitães piratas? Sua fama está se espalhando pelo Mar do Leste. Bug foi generoso com sua explicação, fazendo com que Tomoya percebesse por que as tripulações piratas anteriores estavam tão ansiosas para pagar. Já que o capitão Bug se lembra de mim, não vou enrolar. Tomoya rapidamente se recompôs e deu um passo à frente. Fique com seu autógrafo. Estou aqui para discutir negócios com você. Fazer negócios com um pirata exige credenciais. Bug inclinou a cabeça, sinalizando para Kabaji estar ao seu lado. Entendendo, Kabaji realizou um ato deslumbrante ao longo do corrimão da plataforma de observação, terminando com um salto dramático em direção a Tomoya. Zumbido. Com um lampejo de aço frio, Kabaji desembainhou uma espada longa e investiu contra Tomoya com uma velocidade incrível. Eu te dei bastante tempo, mas você ainda é tão lento para reagir. Kabaji zombou com desdém, brandindo sua espada sem piedade. Os olhos de Tomoya brilharam em vermelho, acompanhando facilmente a trajetória da lâmina. O haki do armamento envolveu sua mão, permitindo-lhe agarrar com precisão a espada afiada. As pupilas de Kabaji encolheram enquanto ele olhava para a lâmina parada, suando profusamente e incapaz de avançar mais. No Mar do Leste, onde prevalece a força média, o haki de 2 cores e as bênçãos da deusa dão a Tomoya uma vantagem significativa em confrontos diretos. Como isso pode ser possível? Ele parou o ataque de Kabaji com as próprias mãos? Os piratas que assistiam ficaram atordoados, sua crueldade anterior e confiança injustificada foram substituídas pela descrença. Tomoya, tão calmo como sempre, soltou a espada, pressionando Kabaji, que recuou rapidamente para uma distância segura. Isso é suficiente? Perguntou Tomoya, virando-se para Bug na plataforma de observação. Bug, incapaz de esconder seu choque ao ver alguém usar haki no supostamente mais fraco dos mares. Passou tempo suficiente no navio de Roger para reconhecer o haki do armamento à primeira vista. Amaldiçoando sua sorte, Bug estava inquieto, mas não pronto para fugir. Engolindo o nervosismo, ele perguntou, vamos ouvir sua proposta de negócio. Quero suas bolas Bug especiais, Tomoya declarou calmamente. Surpreso, Bug respondeu, o senhor está bem informado, senhor Tomoya. Isso é algo que só descobri recentemente. Depois que a tripulação de Roger se desfez, Bug se dedicou a criar munição poderosa, obtendo algum sucesso somente agora. Depois de pensar um pouco, os olhos de Bug brilharam com uma ganância indisfarçável. Se você quer, traga 100 milhões de belis. Testando os limites do Tomoya. O quê? Só por uma porcaria, 100 milhões de belis? Aqua, que estava segurando o riso, ficou imediatamente indignada. Em sua viagem de uma semana, capturar vários piratas lhes rendeu apenas algumas dezenas de milhões, mas esse pirata de nariz vermelho ousou pedir 100 milhões de belis logo de cara. Ele sabia quantas garrafas de vinho ou panfletos da religião Axis poderiam ser comprados. Isso era pura extorsão. Não temos 100 milhões de belis agora. Comparado ao agitado Aqua, Tomoya permaneceu calmo, aparentemente nada surpreso com o preço, indicando que ele tinha algo que Bug não podia recusar. Então, por favor, vá embora. Não perturbe minha bebida. Bug estava inflexível, sinalizando para seus subordinados. Esta era uma oportunidade de testar a força de Tomoya. Se ele fosse apenas um usuário comum de haki, eles poderiam ter uma chance de dominá-lo. Se ele fosse tão forte quanto aqueles monstros do Novo Mundo, Bug estava preparado para fugir usando seus poderes da Barabara no Mi a qualquer momento. Ah! O capitão Bug falou. Ele não tem medo desse recém-chegado. Certo, nosso capitão tem uma recompensa de mais de 10 milhões. Com ele nos apoiando, o que há a temer? Vamos acabar com ele. A tripulação alheia pensou que Bug estava confiante na vitória, aumentando seu moral e sacando armas contra Tomoya. Tomoya olhou para os piratas que se aproximavam, permanecendo tão sereno como sempre. Não tenho dinheiro, mas tenho um mapa do tesouro do Mar do Leste, afirmou. O quê? O mapa do tesouro? Os olhos de Bug se arregalaram de excitação, segurando firmemente o corrimão da plataforma de observação. Como o único pirata em One Piece realmente obcecado por aventuras e tesouros, as palavras mapa do tesouro eram incrivelmente tentadoras. Capitão, comparado a 100 milhões de belis, o mapa do tesouro do Mar do Leste não vale quase nada. Não se deixe enganar por esse cara. Ao ver seu capitão vacilar, os 2 piratas previamente derrotados rapidamente se adiantaram para aconselhar. Na realidade, suas palavras eram verdadeiras. O valor de mercado de um mapa do tesouro do Mar do Leste era de apenas 1 ou 2 milhões de belis. Cale-se. O olhar de Bug ficou frio e ele repreendeu os 2. Como piratas, como meus subordinados, como vocês podem rejeitar um mapa do tesouro que nos foi oferecido? De agora em diante, você está dispensado. Saia. Antes que o casal perplexo pudesse responder, Bug se virou para Tomoya com um sorriso. Um mapa do tesouro em troca de uma das minhas bolas Bug especiais não é problema nenhum. No entanto, precisaremos de um tempo para nos preparar. Volte esta tarde. Tudo bem, Tomoya concordou com uma risada leve. Era perfeito, já que eles planejavam comprar suprimentos na cidade de qualquer maneira. Esperar um pouco mais não era problema, e isso lhes dava a chance de explorar a cidade. Afinal, Cidade Laranja foi um campo de batalha para um dos primeiros confrontos entre 2 futuros imperadores na história original, repleto de muitos elementos familiares. Dessa forma, um potencial conflito foi evitado, pois ambas as partes viram benefícios na troca. Por que esperar até a tarde se temos uma bala de canhão sobrando em nosso depósito? Questionou o domador de animais, Moji, depois que Tomoya e Aqua foram embora.
Ao ouvir isso, os lábios de Bug se curvaram em um sorriso sinistro. As bolas Bug especiais são o resultado do meu trabalho duro. Como eu poderia simplesmente entregá-las para análise? O poder das bolas especiais era apenas ligeiramente superior ao das balas de canhão comuns. Se a outra parte não estivesse interessada na tecnologia e na fórmula do material, por que se dariam ao trabalho de trocar um mapa do tesouro por elas? O que você quer dizer? Preparar uma falsificação que se pareça com a original leva tempo, haha. Bug estava rindo, e Aqua também estava rindo enquanto caminhavam pelas ruas. Haha, pedindo 100 milhões de belis logo de cara, eu achei que ele era um pirata ganancioso e insaciável. Mas ele é só um idiota de nariz vermelho. Sou uma deusa há tantos anos, mas está é a primeira vez que vejo um humano com um nariz tão hilariamente redondo, hahaha. Embora Aqua não soubesse o valor exato do mapa do tesouro que eles adquiriram dos piratas, as reações dos subordinados deixaram claro que ele não valia muita coisa. A visão do nariz vermelho notavelmente proeminente de Bug a fez rir ainda mais alto. Sua risada desenfreada, desprovida de qualquer comportamento divino, chamou a atenção dos moradores da cidade que passavam. Os piratas Bug são realmente desprezíveis. Essa linda garota entrou na toca deles e saiu parecendo furiosa. Cidadãos bondosos balançaram a cabeça em consternação, condenando os piratas Bug que haviam tomado conta da cidade. Ao ouvir a conversa, Tomoya corou e inadvertidamente manteve distância do risonho Aqua. Outro dia, testaram uma bala de canhão e explodiram o pet shop do Sr. Oker. Vai demorar muito para reabrir. Quando esses dias acabarão? A conversa subsequente dos moradores da cidade chamou sua atenção. O Sr. Oker, dono do pet shop, deve ser o futuro dono de Shou Shou, o cachorro que engoliu a chave da gaiola de Luffy. Ou seja, em poucos anos Oker faleceria, deixando seu cachorro de estimação para guardar a loja. Naquele momento Shou Shou ainda nem havia nascido. Talvez passemos lá mais tarde, pensou Tomoya. Viajar pelo mundo de One Piece e testemunhar esses personagens secundários e detalhes em primeira mão foi uma experiência única. Assim que o riso de Aqua diminuiu, Tomoya se juntou a ela e eles começaram a comprar suprimentos em Cidade Laranja. Depois de fazerem compras, eles carregaram várias necessidades e ingredientes no sonho sem fim, bem a tempo para a troca programada com Bug. Antes de partirem, uma figura inesperada bloqueou o caminho de Tomoya e Aqua. Era o prefeito Boodle de Cidade Laranja. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 42. Ouvi falar dos seus feitos, Sr. Tomoya. Vocês são os bravos que capturaram vários piratas procurados, não são? O prefeito Boodle, parecendo velho e desgastado, pediu desculpas sinceramente. Por favor, perdoe a grosseria de um velho de antes. Ele demorou muito mais para receber notícias do que os piratas Bug, que também eram piratas. Ao perceber a força da dupla de jovens à sua frente, seus olhos se encheram de esperança. Sendo perspicaz, Tomoya imediatamente percebeu suas intenções. Desculpe, mas somos apenas pessoas comuns administrando um restaurante à beira-mar. Estamos aqui pelos piratas Bug só porque eles têm algo que queremos. Se você quer trazer paz à sua cidade lidando com Bug, sugiro que procure ajuda dos fuzileiros navais. Boodle ficou visivelmente surpreso com uma resposta tão direta, fazendo com que todos os argumentos que ele havia preparado parecessem inúteis. Na verdade, o propósito dele ao abordá-los era pedir ajuda para expulsar os piratas Bug de Cidade Laranja. Infelizmente não temos mais opções. Após alguns segundos de silêncio, Boodle suspirou em resignação, seus olhos escurecendo de desespero. Ele havia contatado os fuzileiros navais diversas vezes, mas cada vez que eles vinham, os astutos piratas Bug simplesmente fugiam, evitando o confronto direto. Eles retornariam assim que os fuzileiros navais fossem embora e como os piratas Bug não eram tão brutalmente violentos quanto outras tripulações, a frequência das visitas dos fuzileiros navais diminuiu com o tempo. Somos impotentes contra uma tripulação pirata totalmente equipada. Tomoya, sem se deixar intimidar, passou por Boodle com Aqua. Ele não era do tipo que se intrometia nos assuntos dos outros. Os problemas da cidade eram deles para resolver. Enquanto Boodle observava sua única chance escapar sem nem mesmo fazer um apelo. Desesperado ao pensar nos habitantes da cidade vivendo para sempre sob a sombra dos piratas Bug, ele se sentou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como isso pôde acontecer? Mal conseguimos reunir 5 milhões de belis da cidade. Será que não há mesma esperança para a Cidade Laranja? De repente, a luz ao redor de Boodle pareceu diminuir significativamente. Levantando a cabeça, ele viu Tomoya e Aqua, que haviam se afastado, retornando e agora parados bem na sua frente. Explique em detalhes, pediu Tomoya. Boodle ficou momentaneamente confuso, sem entender muito bem o que ele queria dizer. Quero dizer, explique sobre a recompensa de 5 milhões da Belis, esclareceu Tomoya com um leve sorriso no rosto. Pensavam que queriam um serviço gratuito, mas se estavam dispostos a pagar, deveriam ter mencionado isso antes. Com suas habilidades de combate atuais, Tomoya e Aqua poderiam enfrentar os piratas Bug em terra, apesar da dificuldade. E se eles realmente quisessem lidar com os piratas Bug, não precisava necessariamente ser em terra. Tudo bem, tudo bem. Percebendo o que estava sendo oferecido, Boodle ficou de pé, animado. Após alguns minutos de negociação, um acordo verbal foi feito sobre a ocupação de Cidade Laranja pelos piratas Bug. Tomoya expulsaria os piratas Bug de Cidade Laranja completamente e, em troca, se tivesse sucesso, a cidade pagaria 6 milhões de belis. Além disso, os habitantes da cidade eram obrigados a se juntar à religião Axis, tornando-se seguidores da deusa da água, Aqua.
Supostamente, isso os protegeria de qualquer assédio futuro dos piratas Bug. A verdadeira intenção por trás disso, no entanto, era conhecida apenas por Tomoya e Aqua. Aumentando 5 milhões de belis para 6 milhões, você seria um grande vigarista, Tomoya. A caminho dos piratas Bug, Aqua, com os olhos ligeiramente semicerrados, expressou profundo desdém pelas ações de Tomoya. Aqua, se você acha que isso é imoral, podemos cancelar a condição da religião Axis agora mesmo. Com um comentário casual, a deusa hipócrita instantaneamente expôs sua verdadeira natureza, chorando e agarrando-se às pernas de Tomoya. Não, eu estava errado, eu estava errado. Não é fácil espalhar a glória de Lady Aqua neste mundo. Por favor, não faça isso, Sr. Tomoya. Esse comportamento descarado fez Tomoya questionar como alguém como ela se tornou uma deusa com tantos seguidores de elite. Presos na súplica frenética de Aqua, eles logo chegaram ao local de encontro designado com os piratas Bug. O local era no centro de Cidade Laranja, uma praça aberta pavimentada com tijolos de pedra. Os piratas Bug já estavam esperando. Cercado por seus subordinados, Bug sentou-se em um sofá luxuoso com o domador de leões, Moji, segurando um guarda-chuva para ele. Senhor Tomoya, o senhor demorou bastante. Pensei que fosse fugir feito um covarde. Sob o olhar malicioso de Bug, Tomoya e Aqua pararam alguns metros à frente deles. O tempo está quente. Pensei que o Capitão Bug precisaria de um pouco de sol para evaporar a água do cérebro, respondeu Tomoya calmamente. Você, Bug, acostumado a fazer as coisas do seu jeito no Mar do Leste, ficou imediatamente furioso. Lembrando-se de que o precioso mapa do tesouro ainda estava em posse de Tomoya, ele reprimiu sua raiva e perguntou friamente. Você trouxe o que eu quero? Tomoya tirou um pergaminho antigo do bolso e o agitou na frente de Bug. E o que eu quero? Ele respondeu. Os olhos de Bug brilharam ao ver o mapa do tesouro. Ele estalou os dedos, e um subordinado pirata carregando uma bala de canhão com um rosto de palhaço pintado deu um passo à frente. Já que você veio com o mapa do tesouro, eu generosamente lhe darei primeiro a bola Bug especial. O rosto pintado de palhaço de Bug revelou um sorriso malicioso. Kabaji e os outros oficiais, junto com os subordinados ao redor, não conseguiram deixar de sorrir significativamente. O subordinado também sorriu enquanto se aproximava de Tomoya, oferecendo a bala de canhão com ambas as mãos. Tomoya pegou a bala de canhão sem cerimônia, jogando o pergaminho em direção a Bug, que mal pegou. A negociação foi concluída com sucesso. No entanto, os sorrisos nos rostos dos piratas Bug não desapareceram, mas ficaram ainda mais intensos. Foi um prazer fazer negócios com você, Sr. Tomoya, disse Bug, com o rosto cheio de malícia. Mesmo assim, Tomoya ficou parado pesando a bola Bug especial em sua mão. Capitão Bug, esta não é uma bala de canhão especial, é? Naquele momento, ele usou seu poço dos desejos interno para escanear a bala de canhão, que não demonstrou nenhuma reação. O resultado foi claro. Ao ver a cara séria de Tomoya, Bug não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Com seu capitão liderando o caminho, os subordinados, antes sufocados, soltaram suas risadas enganosas. Que tolo pensar que nós, piratas, honraríamos uma promessa. Exatamente. O que eu te dei é só uma bala de canhão comum, hahaha. Capítulo 43. Bug zombou da ingenuidade de Tomoya enquanto ria e batia na mesa. Depois que Tomoya deixou a sede do circo, Bug refletiu um pouco. Se Tomoya fosse realmente uma daquelas entidades monstruosas do Novo Mundo, não haveria necessidade de um plano tão elaborado só para conseguir uma bola Bug especial dele. Com o mapa do tesouro agora em sua posse e ampla preparação de sua parte, a descoberta da bala de canhão falsa não era uma grande preocupação para ele. Droga! Enganar até a grande deusa da água, Aqua-sama? O temperamento de Aqua se inflamou diante da risada áspera e irônica, e ela deu um passo à frente, com a água rodopiando ao seu redor. Ela estava pronta para desencadear uma inundação e afogar todos os que estavam ligados a Bug. Calma, Aqua, disse Tomoya baixinho, dando um tapinha no ombro de Aqua e interrompendo seu lançamento. Ser enganado é culpa sua por ser estúpido. Está pensando em começar uma guerra conosco? Bug, percebendo as ações de Aqua, bateu palmas, e seus subordinados imediatamente sacaram 2 canhões de grosso calibre. O som das máquinas era sombrio enquanto os canos frios e escuros apontavam para Tomoya e Aqua. Mesmo assim, a expressão de Tomoya permaneceu inalterada. Capitão Bug, por que você não dá uma olhada no mapa do tesouro em suas mãos primeiro? O que você disse? Bug, assustado, desdobrou rapidamente o pergaminho em suas mãos. A tinta fresca lhe deu uma sensação desconfortável. Este local de tesouro, porque parece familiar. Droga, é o lixão de Cidade Laranja. Depois de examinar atentamente os caminhos sinuosos no mapa do tesouro, o sorriso arrogante de Bug congelou. Mas o sorriso não desapareceu. Ele mudou para os rostos de Tomoya e Aqua. Embora seja apenas lixo, quem sabe, uma busca completa pode revelar alguns tesouros inesperados, certo, Capitão Bug? Tomoya deu um sorriso irônico. Ahahaha. Então é um depósito de lixo. Combina mesmo com alguém tão inútil e imundo quanto você, seu idiota de nariz vermelho. Só tome cuidado para não pisar em cocô de cachorro enquanto caça ao tesouro. Aqua caiu na gargalhada. O domador de animais de Bug, Moji, não resistiu e acrescentou. Você foi enganado, Capitão Bug. Calha a boca. Bug ficou lívido, rasgando o papel inútil em pedaços. Vamos acabar com essas brincadeiras bobas. Bug, Tomoya voltou ao seu comportamento calmo de sempre. É isso mesmo, disse Bug sombriamente, levantando-se do sofá. Somente agora ele realmente considerou Tomoya, que era tão astuto quanto ele, um oponente digno. E então não houve então. Os dois ficaram se encarando, nenhum deles disposto a dar o primeiro passo. Que tal isso, Bug?
Já que nenhum de nós quer ir primeiro, vamos resolver isso do jeito pirata, certo? Ao ver a expressão confusa de Bug, Tomoya fez uma pausa antes de dizer seriamente, eu ficarei parado, e você pode mandar alguém me atacar 3 vezes. Se eu fizer algum barulho ou desviar, eu perco, e entregarei o mapa do tesouro de bom grado. Os subordinados foram revitalizados por suas palavras, seus olhos brilhando com intenção assassina. Será que existe mesmo um idiota assim no mundo? Por mais durão que seja, os olhos, a garganta e a virilha não aguentam tudo. Ha. Minha espada está sedenta de sangue. Diga sim, Capitão Bug. A insistência dos subordinados não fez Bug perder a sanidade. Ele manteve o olhar fixo em Tomoya, inexpressivo. Ele testemunhou aqui de armamento de Tomoya naquela manhã. Embora atacar áreas vulneráveis pudesse funcionar, ele não podia descartar a possibilidade de que Tomoya, assim como ele, pudesse ser imune a golpes devido ao poder de uma Akuma no Mi. Espere um minuto. Uma ideia brilhante passou pela mente de Bug. Em vez de ficar dando palpite sobre o oponente, por que não deixar que ele, que havia comido a Barabara no Mi, suba ao palco? Eu sou um gênio. Concordo com sua proposta, mas vamos mudar o protagonista. Bug conteve seus subordinados barulhentos e deu um passo à frente em direção a Tomoya. Será você quem vai me atacar 3 vezes. Ao ouvir isso, os subordinados ficaram inicialmente atordoados, depois riram baixinho, pensando na habilidade de Bug com frutas. Realmente, a sabedoria do Capitão Bug era incomparável. Sem problemas. Ao ver Bug morder a isca tão facilmente, Tomoya riu e concordou sem hesitar. Só me empreste uma espada, de preferência uma mais pesada. Depois de pegar um grande cutelo atirado por Kabaji, Tomoya agarrou o cabo envolto em pano e o balançou algumas vezes com facilidade praticada. Durante seu ano na Vila Fuxia, ele aprendeu um pouco de esgrima. Antes de zarpar, ele chegou a lutar com oficiais dos Piratas do Ruivo, ganhando uma base sólida. É claro que ele estava longe de ser um mestre espadachim. Era apenas um espadachim iniciante. Essa postura confiante deixou Bug ainda mais complacente. Que esse idiota arrogante testemunhe minhas verdadeiras capacidades. Ele ofereceu voluntariamente a cabeça a Tomoya, rindo presunçosamente. Apresse-se e use um pouco de força. Mal posso esperar para ver seu fracasso patético. Ei, Tomoya, você tem certeza de que consegue fazer isso? Aqua, nunca tendo visto Tomoya empunhar uma espada antes e notando os rostos presunçosos dos piratas Bug, sentiu um pouco de preocupação. Em resposta, a voz calma e firme de Tomoya a tranquilizou. Observe com atenção, Aqua. Essa greve vai ser legal. Zumbido. Assim que Tomoya terminou de falar, ele não hesitou mais e balançou a espada na cabeça voluntariamente apresentada por Bug. O tempo pareceu passar mais devagar naquele momento. 0,1 segundos, Tomoya ataca, e Bug exibe um sorriso triunfante. 0,2 segundos, a lâmina afiada reflete a luz fria, espelhando o rosto de palhaço ainda arrogante de Bug. 0,3 segundos, Tomoya torce levemente o pulso, e o sorriso de Bug se intensifica, vendo a vitória acenando. 0,4 segundos, enquanto Tomoya completa o sutil movimento do pulso, a lâmina mirando na cabeça de Bug vira na horizontal, substituída pelo lado largo da espada. Bug sente um arrepio inexplicável, sentindo que algo está errado. 0,5 segundos, impulsionada pela força total de Tomoya, a lâmina grossa, como um tijolo esticado, assobia no ar. Bug finalmente percebe que algo está errado e arregala os olhos em choque. Mas é tarde demais. A ideia de desviar mal surge quando um baque alto e claro ecoa. O lado pesado da lâmina bate forte em sua cabeça. A dor inimaginável e avassaladora inunda todo o corpo de Bug, enviando ondas de choque por todos os receptores de dor. Por um momento, Bug pensou ter visto um sorridente Capitão Roger acenando para ele. Droga! Quem diabos te ensinou a usar uma espada dessas, seu doente? Bug, finalmente recuperando a razão, não conseguiu evitar xingar alto. Seus olhos, vermelhos e lacrimejantes, espirravam saliva por todo lugar. O ataque não convencional de Tomoya teve. Tirou o ranho do nariz do formidável Capitão Bug. Capítulo 44. Aqua, com os olhos arregalados de perplexidade, ficou paralisada, observando Bug, cujo rosto estava contorcido de dor. Ela não sabia o que dizer. Este golpe, onde estava a elegância nele? Os piratas do outro lado ficaram igualmente atordoados, pois nunca tinham visto ninguém atacar alguém com a parte plana de uma lâmina antes. Que tipo de espadachim isso faz? Bug, você perguntou quem me ensinou a empunhar uma espada como essa? Tomoya girou a longa lâmina na mão, saboreando a sensação do impacto ao atingir a cabeça de Bug. Bem, se formos realmente a fundo, seriam os piratas do Ruivo. Os piratas do cabelo vermelho? O nome familiar fez os olhos de Bug se arregalarem em choque, esquecendo momentaneamente a dor de cabeça enquanto ele exclamava. O que você disse? Shanks te ensinou a fazer isso? Lembrando-se daquele sorriso extremamente irritante, ele cerrou os dentes de ódio. Se não fosse por Shanks, ele não teria consumido acidentalmente uma Akuma no Mi, tornando-se um marinheiro de água doce rejeitado pelo mar. Perceber que foi Shanks quem ensinou Tomoya a usar uma técnica de corte tão pouco convencional significava que seu próprio trunfo, o poder da Barabara no Mi, era conhecido por Tomoya o tempo todo. Não é de se espantar que Tomoya não tenha usado um golpe de espada típico. Essa suposta aposta pirata foi uma armadilha desde o início. Tudo deu certo para Bug, que estava fervendo de raiva culpando Shanks por tudo. Ah, Shanks, está na hora. Da próxima vez que nos encontrarmos, vou te despedaçar. Assim, um novo capítulo bizarro foi adicionado à rivalidade entre Bug e Shanks. Neste momento, bem longe no Novo Mundo, envolvido em uma batalha com um pirata formidável, Shanks espirrou do nada. Espere, você conhece o Shanks?
Bug, recobrando o juízo, perguntou a Tomoya. Há algum tempo, ele me convidou para me juntar à sua equipe. Tomoya calmamente encarou aqueles olhos vermelhos casualmente como se estivesse discutindo algo trivial. Mas eu recusei. Entendo. Bug cerrou os dentes. Esse era de fato o estilo de Shanks. Ele finalmente aceitou a verdade, que havia sido completamente superado. Você me impressionou conseguindo não fazer nenhum som, comentou Tomoya, genuinamente. Apesar da natureza covarde de Bug, resistir a uma força tão contundente inesperadamente sem gritar era incomum. Talvez por ter sido há 10 anos, logo após Bug deixar a tripulação de Roger, ele ainda conservasse um pouco da sua audácia juvenil? Essa foi a especulação de Tomoya. Seu desgraçado, está brincando sujo comigo. A boca de Bug se contraiu, sugando a bolha de ranho pendurada em seu nariz vermelho. Sua verdadeira expressão estava escondida da tripulação, que não conseguia ver seu verdadeiro rosto. Ser lembrado pelo Capitão Bug é uma honra. Tomoya agarrou o punho da grande espada, posando como se estivesse prestes a balançar um taco de golfe. Mas antes disso, você ainda me deve 2 ataques. Com isso, ele olhou para Aqua, que ainda estava intrigada sobre onde estava a elegância do primeiro golpe. Aqua, vou precisar do seu reforço de força para o que vem a seguir. Murmurando, parece que eu tenho que intervir. Afinal, o cabelo azul de Aqua esvoaçou enquanto ela ativava um complexo círculo mágico azul abaixo dela. A visão deixou os piratas Bug atônitos, que não estavam familiarizados com tal espetáculo, boquiabertos. À medida que o encantamento de Aqua aumentava a força de Tomoya, seus músculos ficavam visivelmente mais definidos, preparando-se para o próximo movimento. Bem, vou começar, Capitão Bug. Os olhos de Bug, arregalados como sinos de tanto lembrar da dor intensa anterior, observavam Tomoya manusear a lâmina pesada com confiança. Percebendo que seus poderes de Akuma no Mi eram conhecidos, o pânico substituiu sua bravura. Em outras palavras, droga, ele está prestes a ser atingido novamente por nada? Espere, espere. Bug estava prestes a dizer algo quando a admiração e aplausos de sua equipe o interromperam. Oh! Fiel ao Capitão Bug, mesmo sem usar seus poderes, ele consegue resistir aos ataques do oponente com sua força monstruosa. Hehe, o dono do restaurante é tão ingênuo. Ele achou que um leve aumento de força poderia abalar o Capitão Bug? Deixe esse idiota sem noção testemunhar seu terror sem precedentes, Capitão Bug, e sinta a distância entre os mundos. Bug, Bug, Bug. A torcida leal dos piratas Bug efetivamente impediu a retirada de Bug. Apesar de parecer mais miserável do que se tivesse comido esterco, como capitão, ele se mantinha firme, oferecendo à sua tripulação uma silhueta reconfortante. Deixem comigo, rapazes. Observando Bug assumir uma postura corajosa em defesa de sua imagem de ídolo, Tomoya apertou ainda mais a espada. Ele estava curioso para ver se Bug era realmente tão teimoso quanto dizia ou se era só conversa fiada. Enquanto ele falava, ouviu-se o som do ar cortando e a espada esculpindo um lindo arco no ar. Baque. No momento em que Tomoya terminou de falar, ele não hesitou mais e girou a lâmina pesada em direção a Bug, que estava se exibindo orgulhosamente. No segundo seguinte, a força intensa do golpe, acompanhada de dor de cabeça e tontura, transmitiu-se da cabeça para todo o corpo. O golpe aprimorado de Tomoya não só fez Bug perder a expressão, como também fez com que sua postura ereta cedesse. Ele agarrou os joelhos ofegante, em um estado extremamente desgrenhado. Mesmo assim, Bug conseguiu resistir com uma força de vontade notável, sem emitir um som sequer. Tomoya não pôde deixar de expressar surpresa com tamanha resiliência. Esse era realmente o Bug que ele conhecia? Mas pensando bem, figuras como Bug e Usopp, que se especializam em sorte, podem não ter grandes capacidades ofensivas, mas sua resistência é notável, pertencendo a esses indivíduos peculiares que conseguem continuar aguentando mais e mais surras do inimigo. Eu peguei. Bug, recuperando o fôlego, riu triunfantemente, respondendo aos aplausos de sua tripulação com um alvoroço ainda maior. Considerando sua mente simples, ele até esqueceu que estava sendo atingido unilateralmente. Ei, esse cara não vai ficar bem, né? Porque eu o vejo mal conseguindo ficar em pé. Kabaji, sentado em seu monociclo, notou algo estranho. Comparado à equipe que torcia sem cérebro, ele, como um oficial de alta patente, obviamente entendia muito melhor a verdadeira natureza de Bug. Não se preocupe, falta só mais um golpe. Moji, o domador de animais, falou suavemente. O cucu, o leão Rishi, junta-se a nós com alguns uivos em concordância. Capítulo 45. Zumbido. Aos olhos de Bug, tomados por um medo imenso, a pesada espada na mão de Tomoya estava coberta por uma fina camada preta, simbolizando o uso do Aki do armamento. Com apenas um golpe restante em seu acordo de 3 golpes, Tomoya não se conteve e utilizou todo o potencial de suas habilidades atuais. Se Bug ainda consegue suportar isso, então não há mais nada que eu possa fazer. No final, teremos que lutar de qualquer maneira. É melhor tomar o que queremos à força. Tomoya contemplou em seu coração. De fato, mesmo que perdesse a aposta, ele não tinha intenção de entregar o mapa do tesouro, como previsto no acordo. Afinal, o que uma aposta entre piratas tem a ver com um dono comum de restaurante marítimo? Sentindo a pressão do Aki do armamento, Bug, que já tinha um galo na cabeça, engoliu em seco nervosamente, e seu olhar ficou ainda mais determinado. Neste último golpe, se ele se encolheu e decidiu desistir por medo, os 2 golpes anteriores não teriam sido em vão? Entretanto, quando Tomoya estava reunindo forças para dar o golpe final em Bug, a voz de Aqua veio de trás. Tomoya. Parece tão divertido, posso tentar também? Aqua esfregou as mãos ansiosamente, olhando para Tomoya com olhos esperançosos. Como uma deusa que já vira todos os espetáculos do mundo, ela nunca havia encontrado alguém tão incrivelmente tolo quanto Bug, que realmente pediu para ser espancado. Além disso, ela já estava bastante incomodada com o nariz vermelho do Bug há algum tempo.
Tomoya claramente não queria envolver Aqua, que poderia facilmente causar grandes problemas a qualquer momento. No entanto, ao ver o olhar fugaz de alívio de Bug, Tomoya mudou de ideia repentinamente. Talvez, para lidar com um personagem cômico como Bug, deixar Aqua assumir o controle possa realmente fazer maravilhas. Sem problemas, mas lembre-se de usar a parte plana da lâmina como eu fiz. Esse cara consegue se esquivar de ataques cortantes dividindo o corpo. Após uma breve explicação, Tomoya desativou o Aki do armamento que cobria a lâmina e entregou a espada pesada para Aqua. Sem problemas, deixe comigo. Aqua, segurando a espada, brandiu-a com entusiasmo. A visão da bela garota brandindo uma grande espada era, no mínimo, adorável. Então, depois de testar a espada, a expressão de Aqua ficou séria. Seu vestido azul e seu cabelo azul esvoaçante começaram a se agitar como se estivessem na brisa. Zumbido. Aqua liberou o limite de seu poder divino, suas mãos segurando a espada brilharam intensamente, e uma chama ofuscante e flamejante envolveu a lâmina da espada. O fogo se espalhou pelo cabo, cobrindo a lâmina inteira em instantes, aquecendo-a até que ficasse vermelha. O punho da deusa, um dos movimentos característicos de Aqua, tem seu poder amplificado pelo número de seus seguidores e sua devoção. Depois de acumular a fé dos moradores da Vila Fuxia e dos civis que eles resgataram no mar, o poder de seu movimento não era insignificante, pelo menos parecia. A presença divina que irrompeu era opressivamente poderosa. Essa mulher burra e nada inteligente, porque ela parece mais assustadora que Tomoya. Bug observou Aqua, que se aproximava dele com uma espada flamejante e um sorriso travesso, enquanto sua sensação de alívio desaparecia completamente, substituída por um pânico sem fim. Seu idiota do nariz vermelho, para ser sincero, já faz tempo que eu te acho irritante. Para Bug, Aqua, com seus cabelos azuis esvoaçantes e se aproximando com uma espada em chamas, parecia um Lorde das Trevas banhado em sombras. Eu vou morrer. Essa greve será o meu fim. No último segundo antes do ataque de Aqua, Bug, movido por seu instinto de sobrevivência, decidiu recuar. Suas pernas se abriram e a parte superior do corpo se moveu rapidamente para trás. Bang! O som de metal colidindo ecoou quando o poderoso golpe de Aqua, destinado a Bug, atingiu o chão de pedra da Praça de Cidade Laranja. Rachadura. A pedra dura rachou ligeiramente. O poder do punho da deusa depende de fato da intensidade das emoções dos seguidores. A fé dos moradores da Vila Fuxia era baseada principalmente na simpatia dificilmente intensa. Simplificando, se alguém tão devoto quanto Bartolomeu acreditasse em Aqua, seu apoio sozinho poderia aumentar enormemente o poder do punho da deusa, dominando até mesmo toda a Vila Fuxia. Depois de tudo isso, seria esse o limite do seu poder? Bug, que acabará de escapar do golpe, ficou atordoado. Tentou falar, mas só conseguiu perceber sangue escorrendo de sua boca. Na pressa de evitar ser atingido, ele mordeu a língua. Droga! Por que desviar? Covarde? Após um momento de choque com a habilidade de dividir o corpo de Bug, Aqua apontou sua espada para o nariz vermelho de Bug, desprezando-o completamente. Ela não percebeu a pequena rachadura que fez no chão abaixo dela. Os membros da tripulação dos piratas Bug, que tinham grandes esperanças em seu capitão, ficaram perplexos, boquiabertos, incapazes de comemorar com tanta confiança quanto antes. Espera aí, o capitão Bug se esquivou? Não brinque. O capitão Bug está só evitando ferimentos desnecessários. Olhem com atenção, os pés dele ainda estão no lugar. Um membro da tripulação descobriu o ponto-chave. É isso mesmo. Os pés do Capitão Bug ainda estão lá. Ele não se esquivou. Ganhamos a aposta. De fato, Capitão Bug. Em meio a essa situação, os piratas Bug se gabaram descaradamente de sua vitória. Quando Aqua estava prestes a discutir, Tomoya deu um passo à frente dela. Ei! Onde está a determinação de vocês como membros da tripulação Piratas Bug? Ele repreendeu, silenciando os fracos aplausos da tripulação. Todos os olhos se voltaram para ele, cautelosos e hostis. Abra bem os olhos e veja claramente, seu capitão admitiu bravamente sua derrota, sem dizer mais uma palavra. Percebendo a mudez de Bug, Tomoya falou seriamente, dirigindo-se à tripulação. O fracasso não deve ser temido. Às vezes, escapar do medo também exige uma coragem tremenda. Bug apostou sua dignidade de homem, preferindo encarar seus verdadeiros sentimentos em vez de dar desculpas descaradas. E vocês, sua tripulação mais amada, é assim que respondem à sua coragem e responsabilidade como homem? Seu discurso apaixonado deixou os membros da tripulação, incluindo um Aqua perplexos. Todos se viraram para olhar para Bug. A figura banhada pela luz brilhante do sol, silenciosa e estoica, parecia tão firme e imponente. Comparados ao ereto Capitão Bug, a tripulação de repente se sentiu como palhaços. Capitão Bug, você realmente... Desculpe-nos. Não deveríamos ter pisado tão facilmente na sua determinação. Comovidos até as lágrimas, os tripulantes pediram desculpas. Em resposta à determinação corajosa do Capitão Bug de enfrentar a derrota, 2 membros da tripulação, enxugando as lágrimas, trouxeram a verdadeira bomba Bug que haviam escondido atrás deles. Bug, cujo corpo já estava remontado, tentou protestar com a voz abafada, sacudindo as mãos freneticamente para os 2 idiotas, sinalizando para que não fizessem nenhuma tolice. Capitão, entendemos suas verdadeiras intenções agora mais dignas e impressionantes. Diante do seu ereto Capitão Bug, os tripulantes se sentiram palhaços mais uma vez. Capitão Bug, você realmente...
Desculpe, não deveríamos ter ignorado a determinação que você demonstrou. Lágrimas brotaram nos olhos da tripulação enquanto eles se desculpavam mais uma vez. Reconhecendo a determinação corajosa do Capitão Bug de enfrentar a derrota, 2 membros da tripulação, com lágrimas nos olhos, apresentaram a bomba Bug genuína que haviam escondido. Bug, com o corpo agora totalmente recomposto, tentou expressar suas objeções com gritos abafados, acenando freneticamente com as mãos para os 2 tolos, sinalizando para que não continuassem com sua ação tola. Capitão, entendemos seu verdadeiro desejo. Fique tranquilo, esta bomba bugiganga é realmente genuína. Interpretando mal os gestos do capitão, os 2 tolos avançaram alegremente com a bomba Bug em direção a Tomoya, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Bug, Bug, Bug. Vu, 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 vu. Seus 2 grandes idiotas, acreditem ou não, vou massacrar vocês agora mesmo. Bug ficou tão bravo que vomitou sangue. Capítulo 46. Então, uma cooperação agradável, Capitão Bug. Vamos pular a festa de comemoração. Estamos com pouco tempo. Tomoya sorri enquanto pega as bolas Bug especiais das mãos de 2 subordinados e gentilmente traduz para o Bug resmungão. Mesmo que você quisesse fazer um banquete para compensar a ofensa anterior, essa deusa não perdoaria facilmente. Aqua com a mão no quadril gira seus olhos sábios, mas bem, se houver algum vinho espumante ou tinto mais caro, eu posso considerar. Uma declaração tão astuta faz Tomoya, seu parceiro, parar de rir e olhar para Aqua com olhos cheios de pena e tristeza. O que é aí dessa criança? Temo que nem mesmo a fruta cérebro possa salvá-la. Tomoya joga o mapa do tesouro dobrado para o furioso Bug, puxa Aqua, viciado em álcool, e segue em direção à rua no final da praça, colocando uma distância segura entre eles e os piratas Bug. Aqua, deixe o resto com você. Dê a eles um ótimo banho de água para se refrescarem. As bolas Bug especiais são jogadas para trás em um poço dos desejos, sem preocupações de serem danificadas pela água. Ou seja, agora eles podem enfrentar os piratas Bug sem hesitar. Aqua, ainda imersa na ideia do vinho do banquete, mas pensando na recompensa de 6 milhões em ganhar um grande número de seguidores, toma uma decisão imediata. Todos os meus seguidores neste mundo, atendam ao comando de Aqua, a deusa da água. Vendo Aqua banhada em luz azul sagrada, Tomoya rapidamente instrui. Esta é uma cidade, não exagere, apenas o suficiente para extinguir suas armas de fogo e canhões. Deixe o resto comigo. Ao ouvir isso, Aqua franze a testa do centro da coluna de água. O resto fica por sua conta? Quem você está menosprezando? Eu sou a grande deusa da água, Aqua. Veja como eu extermino todos eles com um só movimento. A teimosia dela parece interpretar mal a intenção de Tomoya. O olhar sábio nos olhos de Tomoya lhe dá um mau pressentimento, mas já é tarde demais. Conceda meu desejo, realize meu desejo, mostre ao mundo seu poder, criação de água sagrada. Zumbido. Um enorme círculo mágico azul se forma acima das cabeças dos piratas Bug. Enquanto isso, após os incessantes gestos de espada de Bug, Kabaji e os outros finalmente entendem a real intenção do capitão. Os subordinados que demoram a entender, imediatamente xingam Tomoya, girando rapidamente 2 canhões de grosso calibre, acendendo o pavio e explodindo-o em pedacinhos. Infelizmente, a velocidade de queima do fusível foi um pouco lenta demais. O som de água corrente enche a praça e quando Bug e os outros olham para cima em resposta, eles ficam morrendo de medo. Inundação, um fluxo infinito de água cai do céu. Estrondo. A enchente devasta, dispersando os piratas Bug e seus canhões quase instantaneamente, não deixando tempo para eles reagirem. Aqua, recuperando algum poder divino da fé, libera completamente a criação de água sagrada, naturalmente muito mais poderosa do que durante seu tempo na Vila Fúcsia. A água rugindo inunda por toda parte, jorrando sem parar em todas as direções. Droga! O cérebro dessa deusa idiota está cheio de água? Quando Tomoya vê as ondas imponentes vindo em sua direção, seu primeiro pensamento é dar uma surra em Aqua. Mas antes que ele pudesse agir, a água impetuosa preencheu completamente sua visão. Como esperado, ele e o culpado ao lado dele são completamente engolidos pela correnteza. A enchente que sai da praça central corre solta, atingindo os prédios da cidade ao redor, incluindo a casa do prefeito Buodo, a loja do dono da livraria Polo e o pet shop Joker, que está em reforma. A enchente avança pelas ruas de Cidade Laranja até se fundir com o mar, acalmando-se gradualmente. Grande parte de Cidade Laranja sofre vários graus de danos, e os moradores ficam nas ruas em ruínas, completamente estupefatos. Aqua, o que você estava pensando? Eu não te disse o suficiente para apagar as armas de fogo deles? Aqua, parada no mesmo lugar, coçando a cabeça desajeitadamente, parece ter exagerado. Olhando para Aqua, cujo rosto está cheio de sabedoria, Tomoya cobre os olhos com a palma da mão, impotente. Se ele não conhecesse a natureza dela, pensaria que ela estava causando problemas de propósito. Priorizando os piratas Bug em vez dos danos que Aqua causou à cidade, eles retornam ao porto pelas ruas inundadas e embarcam no navio. Incluindo o próprio Bug, os piratas Bug dificilmente conseguiriam infligir danos fatais a Tomoya, conhecido por sua defesa formidável. Com a ajuda de Aqua, se fosse uma luta direta, ele está confiante de que poderia derrotá-lo sem suas armas de fogo. Mas a verdadeira questão é, será que os astutos e astutos piratas Bug realmente fariam isso? Além de sua forte defesa, seja força, velocidade ou resistência, tudo nele é bastante medíocre. Se Bug descobrir essa fraqueza óbvia e decidir usar uma estratégia de ataque e fuga com sua vantagem numérica, a situação pode se tornar incontrolável. Então o plano de Tomoya é simples, mover o campo de batalha da terra para o mar contra os piratas Bug. Uma vez no mar, dominado pelo Aqua, a vantagem numérica dos piratas Bug será completamente anulada em relação à sua vantagem absoluta em campo.
Só um tolo não usaria Aqua, uma arma poderosa no mar, e escolheria se envolver em uma luta corpo a corpo com os piratas Bug em terra. Em um canto da praça, Bug, enfraquecido pela água encharcada, finalmente recupera o fôlego com a ajuda de seus subordinados piratas. Observando Tomoya e Aqua recuarem, ele cerra o punho com raiva, jurando incoerentemente: depois de me fazer de boba desse jeito, você acha que pode simplesmente fugir? Não existe negócio tão barato no mundo. Subalternos, corram atrás deles, não importa o que aconteça, eles devem ser feitos em pedaços hoje. Sob a ordem do capitão, os piratas Bug, cheios de raiva, sacam suas espadas e correm em direção ao porto. Capítulo 47. Tendo chegado primeiro ao porto, Tomoya e Aqua já haviam içado a âncora e zarpado, rumo ao vasto mar com uma brisa refrescante. No salão principal do restaurante, no primeiro andar, Tomoya moveu várias mesas de jantar para o canto para liberar uma área suficientemente espaçosa. Para evitar atrasos desnecessários e aproveitar a brecha antes que os piratas Bug pudessem alcançá-lo, ele decidiu iniciar a segunda invocação do Poço dos Desejos. Zumbido. Enquanto os pensamentos de Tomoya se moviam levemente, o Poço dos Desejos, tecido a partir de um belo mistério de raios de 7 cores entrelaçados, apareceu no chão de madeira do restaurante. A superfície do poço, refletindo o céu noturno cheio de estrelas, exalava uma forte aura sagrada. Foi isso que trouxe essa deusa aqui? Aqua examinou com curiosidade o Poço dos Desejos no chão. Mesmo sendo uma deusa da água bastante viajada, ela não conseguia discernir a essência e a origem daquele pequeno poço. Era algo além da sua compreensão. Os olhos de Tomoya se moveram, percebendo a surpresa de Aqua. Quando ele estava na Vila Fuxia, ele testou e descobriu que as pessoas do mundo dos piratas não conseguiam sentir a existência do Poço dos Desejos, mesmo se ele fosse colocado bem na frente delas sem nenhuma reação. Entretanto, Aqua, que veio de outro mundo, podia ver isso claramente. Isso não era surpresa, afinal, ela foi trazida aqui pelo Poço dos Desejos. Ao lado do Poço dos Desejos ainda estava a pequena placa de pedra vertical. Sem hesitar, Tomoya jogou todos os 10 milhões de belis que havia preparado no poço para o sofrimento de Aqua, que assistia ao lado. Condição desejada desta vez, 10 milhões de belis mais bala especial de Bug. Forneça 2 descrições características do personagem que você deseja invocar. Familiarizado com o processo, o coração de Tomoya apertou, e ele olhou para a sábia Aqua, sem um momento de hesitação, determinou a primeira descrição. Inteligente? Tomoya, você está brincando comigo? Com apenas 2 informações para descrever, definitivamente deveria ser algo como super força ou incrível tolerância ao álcool. Comigo, a grande deusa, e você, o homenzinho sorrateiro, não há necessidade de se preocupar com a inteligência de novos companheiros, certo? É necessário desperdiçá-la com questões tão triviais? Aqua franziu a testa, claramente confusa. É justamente porque eu vi você que isso se torna ainda mais necessário, disse Tomoya suavemente. Agora, ele estava quase obcecado com a descrição da inteligência, e ninguém conseguia desviá-lo disso. Seu olhar voltou-se para o Poço dos Desejos brilhante. Quanto à segunda descrição, Tomoya tinha uma direção geral em mente há muito tempo. Quando ele desejou Aqua da última vez, ele testou o limite do Poço dos Desejos. Esse código de trapaça poderia de fato trazer poder de nível divino, mas estava diretamente relacionado ao investimento ou, mais precisamente, ao valor dos itens investidos. Se você quiser trocar 3 milhões de belis por força de nível divino, você terá que arcar com os riscos e defeitos correspondentes. Como Aqua. Então, desta vez, Tomoya decidiu ser mais conservador e tentar o limite inferior do Poço dos Desejos. Claramente, o preço e a dificuldade de desejar aumentavam gradativamente. Embora o custo ainda não fosse muito alto, ele queria reunir informações mais detalhadas e abrangentes. Dessa forma, desejos futuros podem ser mais precisos e menos equivocados. Além disso, deixando de lado outros fatores para ele, as 3 opções de melhoria física após o desejo foram a recompensa mais crucial. Não importa quão fortes sejam os companheiros, eles ainda são forças externas. Ser forte é o verdadeiro poder. Depois de muita reflexão, Tomoya finalmente determinou a segunda descrição. Aura avassaladora? Com inteligência e uma aura avassaladora, ele não poderia trazer outro encrenqueiro sem importância como Aqua, certo? Ele ponderou em seu coração. Aura inteligente mais avassaladora, condição confirmada, pesquisando na biblioteca dimensional, pesquisa concluída. As informações exibidas na pequena placa de pedra afundaram lentamente no Poço dos Desejos. Zumbido, zumbido, zumbido. O calmo Poço dos Desejos de repente explodiu em uma explosão de cores, com estrelas brilhando em seu interior, explodindo em uma luz dourada deslumbrante. Será que pode ser? SR. Ao ver uma cena completamente diferente de quando desejou Aqua, Tomoya ficou confuso, mas animado. Em qualquer gacha ou jogo de gastar dinheiro, o ouro geralmente representa uma nota não muito baixa. Em outras palavras, ao diminuir e ampliar meus requisitos de desejo, eu poderia invocar uma potência confiável? Ansiosos por uma companheira forte, Tomoya e Aqua, que apertaram sua cabeça e rosto, observaram a grande entrada da nova companheira sob a iluminação da luz dourada. Apenas para ver o nobre cabelo curto e dourado balançando com a brisa, e os músculos levemente salientes nas roupas justas, interpretando o poder e a beleza de um cara durão. Um par de olhos tão intimidadores quanto os de um tigre, especialmente com as 3 cicatrizes ferozes no olho esquerdo, parecia excepcionalmente imponente. Baque, baque, baque. Banhada em luz dourada, a silhueta era alta e firme, como o rugido do motor de um avião. O som de um batimento cardíaco forte ecoou pelo sonho sem fim em um instante.
Eu tirei a sorte grande, esse é o tipo de companhia séria que eu estava querendo. Ao ver o homem sair do poço dos desejos, o humor de Tomoya ficou extremamente agradável, sentindo a emoção de sortear um personagem limitado com uma chance livre. Espere um minuto. Espera aí, esse rosto? Infelizmente a alegria durou pouco. Quando o homem saiu da luz dourada para revelar seu rosto, o sorriso extasiado de Tomoya congelou em seu rosto. Pensando que seus olhos poderiam ter ficado ofuscados pela luz dourada, ele os esfregou. Desta vez, ele reconheceu completamente a verdadeira identidade do homem. Droga, um otaku. Sim, o segundo companheiro que saiu do poço dos desejos não era outro senão King, o herói classe S de One Punch Man, o homem mais forte da Terra. Assim como Bug, que tem a aparência de um homem forte, mas depende inteiramente da imaginação dos inimigos para obter força, e gosta de jogar videogame, um otaku. Será que esta é a orientação de alguma divindade suprema? Será este o lendário outro mundo? Segurando um controle de videogame na mão, King parou e olhou curiosamente ao redor. O veleiro de madeira retro e as mesas de jantar espalhadas, o homem e a garota super fofa com expressões estranhas? Sua expressão era calma, seu olhar profundo demonstrava firmeza e indiferença. Como se tudo que era desconhecido diante dele fosse apenas uma cena menor e sem importância. Mas o batimento cardíaco cada vez mais alto era um verdadeiro reflexo do medo e terror sem fim que sentia por dentro. A ideia de um mundo perigoso e desconhecido já era assustadora o suficiente. Suspirar. Tomoya cobriu o rosto com a mão, soltando um suspiro pesado e melancólico. Ele queria testar o limite inferior do poço dos desejos, mas isso não era muito baixo? Tirando o rosto imponente e o coração batendo forte como uma partida de motor, King era uma pessoa puramente normal. Embora a Aqua possa sacudir a cabeça de um zumbi com seu cérebro, ela é uma deusa da água, afinal. Como alguém como King pode sobreviver em um mundo cheio de piratas fortes? Capítulo 48. Ei, você é nosso novo parceiro? Você parece muito confiável mesmo. Eu não esperava que sem que essa deusa tivesse que agir, Tomoya pudesse invocar um aliado tão poderoso. Aqua cumprimentou King proativamente, aparentemente muito satisfeita com esse parceiro que exalava confiabilidade da cabeça aos pés. Deusa? King suprimiu o pânico em seu coração e perguntou com uma voz profunda. Sim, eu sou a deusa adorada pela religião Axis, a deusa da água, Aqua. Aqua disse orgulhosamente dando um tapinha no peito. Olá, eu sou o King, o sétimo herói da Associação de Heróis. King tentou o seu melhor para se comunicar com Aqua. Herói? Isso significa que você conquistou o Rei Demônio? Aqua de repente ficou animada. De acordo com sua visão de mundo, sejam aventureiros ou heróis, só é possível ganhar o título de herói após derrotar o Rei Demônio. Conquistou o Rei Demônio? King olhou para o jogo de aventura da jovem heroína que ele havia trazido, chocado com a habilidade preditiva da outra parte, e tossiu levemente. Bem, pode-se dizer que sim. Hahaha, nada mal, eu reconheço você. Aqua riu levemente, dando um tapinha no ombro de King. King ficou surpreso com essa ação, mas manteve uma atitude calma por fora, continuando a conversar com Aqua sobre heróis e reis demônios. Obviamente a comunicação entre os dois estava completamente errada. Tomoya, parado ao lado, ignorou a conversa e estava imerso em pensamentos. De repente, as luzes bruxuleantes do Poço dos Desejos desaparecido reapareceram em seu campo de visão. O parceiro, Aqua, do desejador aceitou com sucesso a pessoa do desejo. Este desejo foi concluído. Caramba! Escolha uma das 3 habilidades a seguir. É modificação superpoderosa. O corpo abaixo da cabeça é completamente substituído por máquinas de aço, ganhando poderosas capacidades de supressão de armas térmicas. O primeiro passo do homem para o mecha, embora a substituição de peças possa se tornar um grande problema. A velocidade pode não ser seu limite. Ganhe velocidade muito além do seu condicionamento físico. Correr rápido é bom, mas lembre-se de ser seguro. Não acabe como um guerreiro solitário. O poder de uma prisioneira sexy com sacrifício. Sacrifique a orientação sexual para conquistar um abdômen definido e potencial de combate. Um atalho para se tornar um pervertido. Comparado à vez anterior, quando teve que fazer uma escolha difícil entre 2 opções, Tomoya não hesitou muito e concentrou sua atenção em aumentar a velocidade. Como analisado anteriormente na quadra ao enfrentar os piratas Bug, ele atualmente tinha apenas defesa, com todas as outras capacidades físicas sendo bastante comuns, o que tornava difícil ganhar vantagem em movimentos ofensivos. Mesmo com a habilidade de captar a trajetória de balas e balas de canhão através do haki de observação, a coordenação lenta de seu corpo dificultava a fuga, aumentando significativamente o nível de ameaça dos piratas comuns contra ele. Uma vez que a velocidade fosse aumentada de forma épica, todas as deficiências acima deixariam de existir. Seja esquivando, perseguindo ou fugindo, tudo se tornaria fácil e conforme o desejado. Mais importante ainda, velocidade é poder. Somado à sua já formidável defesa física, seu poder de ataque também atingiria um novo patamar. Embora estivesse muito preocupado com a chegada de King, Tomoya teve que admitir que não podia recusar a recompensa desse desejo. Infelizmente não havia a opção de um soco, uma morte. Se houvesse, até mesmo ficar careca não seria problema algum. Ele se sentiu um pouco arrependido. Tomoya, o que você estava prestes a dizer? A voz de Aqua interrompeu os pensamentos de Tomoya. Nada demais, quero dizer, bem-vindo ao time King. Tomoya sorriu e estendeu a palma da mão em direção a King. Do jeito que as coisas estavam, eles só poderiam dar um passo de cada vez dali em diante. Olhando pelo lado positivo, talvez a super aura de sorte do King pudesse compensar a má sorte da Aqua? Vendo King parado e cauteloso, ele acrescentou. Não se preocupe, estou ciente da sua situação. O que você quer dizer? King levantou uma sobrancelha.
Sobre o fato de você ser realmente um Nea. Entendo. King sentiu como se tivesse levado um tiro no joelho. Tomoya estava prestes a apresentar a King a situação atual do mundo quando uma luz vermelha brilhou em seus olhos. Quanto às informações específicas sobre este mundo, terei que explicá-las a você mais tarde. Estrondo. Assim que ele terminou de falar, um enorme som de canhão veio de fora do restaurante marítimo, com água espirrando na entrada. Seguindo as escadas, os três chegaram ao segundo convés do sonho sem fim. Olhando para cima, eles viram a bandeira de caveira com um grande nariz vermelho tremulando ao vento na direção do porto de Cidade Laranja, com os piratas Bug totalmente preparados navegando atrás deles. Pessoal, disparem os canhões com força e derrubem aquele maldito restaurante marítimo. Bug, envolto em bandagens, sentou-se em posição elevada. Após o atendimento de emergência pelo médico do navio, ele, que havia mordido a língua, agora conseguia falar claramente. Ele levantou a longa espada em sua mão, seu rosto de palhaço cheio de raiva. Seus olhos ferozes olhavam fixamente para o lado oposto, determinados a fazer com que aqueles três que ousaram fazê-lo de bobo pagassem um preço. Espera, três? As informações do caçador de piratas mencionaram que seus membros principais eram apenas dois. Bug semicerrou os olhos, observando mais de perto o homem parado ao lado de Tomoya com os braços cruzados. A figura alta, o comportamento sombrio e indiferente, e os três arranhões familiares e ferozes no olho esquerdo. Além de Tomoya e da garota de cabelo azul, eles têm um cara assim no navio deles? Os olhos de Bug se moveram. Seja Tomoya, que domina o Haki duplo, ou a garota com poderes de Akuma no Mi, nenhum dos dois parecia ser um alvo comum do Mar do Leste. Sendo o parceiro deles, esse homem loiro aparentemente forte também deve ser extraordinário. O mundo liderado por piratas, aquele que está na proa, é o capitão da tripulação pirata. Enquanto Bug o avaliava, King também o observava. Mesmo diante do perigo de ser bombardeado, seu rosto não demonstrou nenhuma flutuação emocional significativa. Mas por dentro, ele já estava em alvoroço, de fato. O mundo dos piratas ferozes e brutais é assustador. Tomoya olhou para King, que estava cautelosamente parado ali, e para Bug à distância, sentindo de alguma forma um choque invisível do Haki do Conquistador no ar. Foi isso. O choque do Haki do King? Eles querem minhas balas especiais? Então dê para eles. Pessoal, atirem as bolas Bug neles. Bug, recuperando-se do choque, deu o comando. Afinal, ele havia lutado no Novo Mundo com Roger, e King ainda não era renomado. Então, embora Bug sentisse uma pressão inexplicável de King, ele não estava assustado o suficiente com o desconhecido para dar meia volta e correr. Enquanto seu restaurante marítimo ileso afundasse no vasto oceano, a vitória certamente seria dele. Entendido, Capitão Bug. Os artilheiros piratas imediatamente trouxeram balas especiais mais potentes para carregar, virando rapidamente os canos dos canhões em direção ao sonho sem fim, balançando nas ondas. Uau, uau, uau! As balas especiais com padrões de palhaço assobiaram, voando diretamente em direção ao sonho sem fim com o som do vento rasgando o ar. Água. Tomoya estava prestes a lembrar Aqua de usar água para defesa, mas Aqua, normalmente pouco confiável, já havia dado um passo à frente, guiando a água do mar para formar uma cortina de água na frente do sonho sem fim. Bum bum bum. As poderosas bombas explodiram ao atingir a cortina de água, criando um espetáculo de fogos de artifício. A cortina de água, rasgada pelas explosões, transformou-se em finas gotas que caíam como uma chuva torrencial. Este navio abriga 10 anos de vinho fino, presenteado a mim por Makino. Como eu poderia deixar você danificá-lo à toa? Aqua, cercada por riachos de água cristalina, permanecia firme no convés como uma barreira inquebrável para proteger o vinho, mostrando um lado surpreendentemente confiável, apesar de geralmente focar em prioridades bastante peculiares. Vendo isso, Tomoya finalmente deixou de lado suas preocupações e começou a se aquecer, se acostumando ao corpo fortalecido pela velocidade. A mudança mais imediata foi que todo seu corpo ficou muito mais leve e suas pernas ficaram cheias de uma força sem fim. Isso também melhorou notavelmente a coordenação de outras partes do corpo, como a velocidade dos socos e os tempos de reação. Aqua, deixarei a defesa do sonho sem fim para você. Use a água para me enviar, disse Tomoya, olhando para os piratas Bug que continuavam a carregar seus canhões, com os olhos cheios de intenção de combate. Agora que a questão da velocidade havia sido resolvida, não havia necessidade de planejamento e organização excessivos. Era hora de ir direto e resolver as coisas. A batalha real é o único padrão para testar a força de alguém. Os piratas Bug seriam um bom alvo de treino. Não se esqueça de dar uma boa surra nesse nariz vermelho irritante. Aparentemente sentindo as mudanças sutis em Tomoya, os lábios de Aqua se curvaram em um sorriso fofo, suas mãos agarrando o cajado da deusa que foi conjurado. À medida que o poder divino fluía, os botões firmemente fechados do cajado gradualmente se abriam, e um minicírculo mágico se iluminava. Uma coluna de água turbulenta irrompeu, disparando em direção ao navio dos piratas Bug à distância. Tomoya saltou na coluna de água sem hesitar. Entretanto, em vez de ficar em cima da coluna de água e surfar em direção ao navio inimigo para fazer um pouso dramático, ele se viu sugado para dentro da corrente de água no momento em que a tocou. Incapaz de controlar seu corpo, ele foi impotentemente arrastado pela coluna de água. Enquanto era carregado pela água, Tomoya desenhou um arco gracioso no ar antes de pousar com precisão ao lado do navio dos piratas Bug. Respingo. A água espirrou por todo lado quando ele atingiu o mar. Ah, é? Aqua piscou seus olhos sábios no convés, recolhendo desajeitadamente o cajado da deusa e levantando apressadamente uma cortina de água à sua frente, fingindo estar guardando seriamente o sonho sem fim.
Deveria ter pensado melhor antes de confiar nessa pessoa pouco confiável. Eu poderia muito bem ter nadado por cima de mim mesmo. Tomoya emergiu da água, olhando para os piratas reunidos na murada. Suspirou e, usando a lateral do navio como degrau, saltou alto no ar com uma poderosa explosão de velocidade, pousando firmemente no convés do navio pirata. Hahaha, que sujeito tolo, vindo aqui para procurar a morte sozinho. Bug levantou-se lentamente do seu assento, com seu rosto pintado de palhaço cheio de presunção. Ele estava preocupado em como atravessar a cortina de água do oponente, mas, para sua surpresa, Tomoya tolamente chegou sozinho ao navio deles. Homens, peguei-no, e haverá uma grande recompensa por capturá-lo para mim. Ao comando de Bug, os lacaios piratas de rostos ferozes gritaram alto, sacando suas lâminas e cercando Tomoya no convés. As lâminas afiadas refletiam uma luz arrepiante. Um dos piratas, vestido com trajes de circo, não conseguiu se conter e brandiu sua longa espada contra Tomoya com toda a força. Bang! O convés se espatifou com um impacto, espalhando lascas de madeira por todos os lados. Onde ele está? O pirata piscou confuso, olhando para o espaço vazio no convés. Cuidado, atrás de você! Os outros piratas avisaram apressadamente. Quando ele se virou em pânico, sua visão já estava tomada por um punho que se aproximava rapidamente. Com um baque abafado, Tomoya deu um soco no lacaio pirata, mandando voando em direção à murada do navio. O pescoço do pirata se torceu desajeitadamente, deixando-o inconsciente. Com o aumento da velocidade, a força dos seus ataques físicos acabou sendo muito maior do que ele esperava. Tomoya se abaixou para pegar a longa espada caída, balançando habilmente algumas vezes antes de levantar os olhos para os piratas reunidos. Então, quem é o próximo? Os piratas, assustados com sua velocidade fantasmagórica, hesitaram. Estavam acostumados a intimidar os outros em Cidade Laranja, mas nunca haviam encontrado um oponente assim. A profundidade em seus olhos os fez recuar inconscientemente. Por que você está em pânico? Temos mais de 50 homens aqui, e ele é só um. São 50 contra 1, a vantagem está do nosso lado. Bug, sentado e relaxado com as pernas cruzadas e uma mão apoiando o rosto, demonstrava uma atitude indiferente e cheia de desdém. Certo, com o Capitão Bug e os oficiais atrás de nós, não temos nada a temer dele. Exatamente. Que esse idiota sem noção veja o terror dos piratas Bug. Lembrando-se da figura formidável sentada atrás deles, os piratas, que antes estavam desanimados, de repente ficaram energizados. Como se estivessem cheios de adrenalina, com os rostos iluminados por uma determinação e confiança ferozes. Bang! No meio da multidão, um pirata com uma pistola de pederneira assumiu a liderança, mirando em Tomoya no convés e puxando o gatilho. Apesar da maioria de suas armas de fogo terem sido encharcadas pela inundação invocada por Aqua, algumas foram armazenadas no navio pirata. Com um tiro alto, a bala escura assobiou em direção a Tomoya, mirando diretamente em sua cabeça. Os olhos de Tomoya brilharam em vermelho enquanto seu haki de observação era ativado silenciosamente. Sendo capaz de perceber a trajetória das balas mesmo antes, o principal problema era a resposta lenta do seu corpo, tornando difícil desviar naquele momento fugaz. Agora, evitar tais ameaças se tornou muito menos desafiador para ele. Ele permaneceu imóvel, apenas inclinando a cabeça levemente para desviar sem esforço da bala letal. Estrondo. A bala passou raspando por sua bochecha, levantando alguns fios de cabelo antes de atingir a grade de ferro do navio, provocando uma chuva de faíscas. Quase instantaneamente após desviar da bala, Tomoya, empunhando a longa espada, impulsionou-se para frente com as pernas, avançando no meio dos piratas como um lobo entre ovelhas. Assustados e despreparados, os piratas rapidamente sacaram suas espadas para lutar. Com sua defesa indestrutível e velocidade veloz, Tomoya subjugou rapidamente mais de 50 lacaios piratas em questão de minutos. Alguns foram nocauteados na hora, enquanto outros jaziam no convés gemendo de dor. Maldito seja! Mesmo que você derrote todos nós, você nunca será capaz de derrotá-lo, de derrotar Bug. Os poucos piratas conscientes lutaram para levantar a cabeça, olhando para trás com esperança. Então, eles ficaram estupefatos. O luxuoso sofá de couro estava vazio. Não apenas Bug havia sumido, mas também Moji, Kabaji e Rishi haviam desaparecido sem deixar vestígios, deixando apenas um guarda-sol balançando na brisa do mar. Onde estão Bug-sama e os oficiais? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.